Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba. Que a minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio 106 FM, eu sou o Luiz Henrique e este é o Fé Explicada, o programa que vai ao ar às quintas-feiras, por volta do meio-dia, nessa rádio, no qual nos dispomos a entender e estudar um pouco mais da nossa fé. Pois bem, no episódio passado, hoje nós estamos aqui no episódio 6, da nossa sequência aí de programas. No episódio passado, nós iniciamos a sequência de programas falando sobre as realidades divinas, realidades celestes, coisas que nós não conseguimos ver e que, por conta disso, são um pouco difíceis de entender, um pouco obscuras à nossa inteligência. No episódio passado, falávamos sobre a Trindade. Tratamos um pouco a respeito, dentro daquilo que nós conseguimos trabalhar, sobre o que é a Trindade, como Deus se manifesta através de três pessoas, estando unidas sob uma única natureza. Hoje nós vamos entrar um pouco mais fundo, não no mistério da Trindade, porque já foi filosofia demais para um episódio só. Hoje nós vamos falar sobre a criação, ou pelo menos uma parte angelical da criação, por assim dizer. Bom, esse capítulo em questão do livro Fé Explicada, ele vai tratar, como eu disse, da parte da criação voltada a realidades celestes. E aqui nós iniciamos com os anjos. Anjos que sempre dizemos estar presentes na nossa fé. Durante a missa nós falamos sobre os santos anjos. Agora nós estamos em período de rezar a quaresma de São Miguel. E, bom, os anjos estão sempre presentes, até mesmo na arte. E muitas vezes nós tratamos desses espíritos sem saber o que realmente são. É claro que, assim como a Trindade, os anjos fazem parte de um mistério inefável, uma realidade inefável. E, portanto, nós não somos capazes de conhecê-lo em sua totalidade. Mas, dentro daquilo que a Igreja nos traz no seu repertório de doutrina, somos capazes, de interpretar. Pois bem, para distinguirmos a respeito dos anjos, em primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre a criação. Então, Deus criou tudo. Isso a gente viu lá no início do programa, nos primeiros episódios. E quando dizemos que Deus criou tudo, estamos considerando duas coisas. Que, de fato, tudo aquilo que foi criado existe porque Deus criou. E, segundo, tudo aquilo que foi criado pela criação de Deus só pôde ser realizado porque Deus havia criado antes. Então, quando um artista cria uma tela e ele diz: veja a minha criação, uma tela, um quadro muito bonito.
É bem verdade que essa criação dele é bem bonita, mas ele, tecnicamente, se apropriou dos meios já criados, das tinturas, do pincel, da tela, do tecido, das coisas que ele viu, para então criar em cima de uma coisa que já existe. Assim como quando um cientista cria algo em laboratório, é claro que aquela criação foi ele que desempenhou, mas ele fez aquela criação manipulando coisas que já existem, que portanto já foram criadas anteriormente. Criadas, nesse caso, por Deus. Então toda a criação que é capaz de ser realizada por uma ação humana, ela não é uma criação por si própria. Porque quando falamos aqui de criar, falamos de crescer, fazer crescer do nada. E nós não fazemos nada a partir do nada. Não é possível que um ser humano crie algo a partir do nada. Para Deus, isso é plenamente possível, porque, como vimos no episódio passado, existir é parte da natureza de Deus. Então, como que Deus criou? Deus pensa a respeito da sua criação. E esse pensamento é tão perfeito, que passa a existir. Porque faz parte da sua própria natureza, o ato de existir. Então, toda a criação é um pensamento inefável de Deus, é um pensamento muito bonito. Bom, dentro dessa realidade, Deus também criou os anjos, que são os personagens principais, por assim dizer, do programa de hoje. Pois bem, Deus não só cria, mas sustenta a sua criação. De forma que nós temos agora uma espécie de harmonia em todo o universo. Todo o universo segue leis, sejam elas leis físicas ou leis naturais. Mas se Deus deixasse de existir, toda essa criação entraria em colapso. Porque Deus é quem sustenta essa criação. E os anjos foram a primeira obra da criação. Ora, Luiz, mas aonde é que está escrito na Bíblia que Deus criou os anjos? Quando a Bíblia retrata Deus fez o céu e a terra, é claro, o céu trata também não só do céu que nós conhecemos como sendo a região acima da terra, mas trata das criaturas celestes. Então, quando a Bíblia diz Deus fez o céu e a terra, ele está dizendo ali também, o texto está dizendo, que Deus também fez os anjos. E esses anjos, sendo parte dessa obra da criação, são criaturas queridas por Deus. Queridas no sentido de que Deus quis fazê-las. E quem são eles? Olha, os anjos são seres espirituais e materialmente desconhecidos por nós. Aquela imagem que nós temos de um anjo como sendo um ser, um homem ou belo com asas, ou às vezes um homem com uma espada, como é o caso de representarmos os arcanjos, são representações artísticas muito bonitas, mas não retratam a realidade verdadeira de um anjo. Porque, claro, essa realidade não há como ser retratada de forma artística, porque ela não pertence ao nosso mundo material. Os anjos são seres espirituais. Logo, a matéria não é capaz de exprimir aquilo que é a verdadeira natureza desses seres. O que temos noção é que os anjos, muito embora se tratem de seres espirituais, são capazes, sim, de se manifestar de uma maneira visível. Como, por exemplo, quando o anjo aparece a Maria, quando o anjo aparece a São José, quando os anjos aparecem a Abraão. Então, um fato curioso sobre isso. Toda vez que um anjo aparece no Antigo Testamento, esse anjo representa a ação direta de Deus sobre determinado povo ou sobre determinado propósito. Então, um anjo que fala com Abraão, esse anjo, ele é um porta-voz de Deus. Isso porque os judeus consideravam que, se houvesse algum homem capaz de ver a verdadeira face de Deus, esse homem morreria instantaneamente. Não era possível ver Deus face a face. Logo, para retratar a fala de Deus, eles utilizavam os anjos. E justamente desse texto, né, do Antigo Testamento
é que nós temos uma apologia muito bonita e um significado teológico muito bonito. A apologia é a defesa da fé. Então, quando um apologeta, o que ele faz? Ele defende a fé de outras ideologias, enfim. E em que medida que o texto do Gênesis é um texto apologeta? Na medida em que ele coloca Deus como criador de tudo. Porque para as outras religiões, né, que são mitologias, o mundo não havia sido criado por ninguém. Quando os nórdicos falavam sobre Odin e o viam como o maior dos deuses, quando os gregos falavam sobre Zeus e o viam como pai dos outros deuses, eles consideravam em suas mitologias que o mundo já existia. Então, quando Zeus esteve no mundo pela primeira vez, o mundo já existia, já estava lá. Então, o hagiógrafo que escreve o Gênesis, quando ele coloca Deus criando o mundo, ele está dizendo para as pessoas, olha, aqui está quem é maior do que Odin. Aqui está quem é maior do que Zeus, que são esses deuses pagãos, que esses povos da época, né, os gregos, os nórdicos, acreditavam. Então ele defende a fé. Quer dizer, Odin nasceu, segundo os nórdicos, em um mundo já existente. Para os judeus, Deus criou esse mundo existente, portanto é superior a Odin. Embora, claro, a figura mitológica de Odin não existisse. Pois bem, e em que medida que é um texto teológico? É claro, todo texto compreendido dentro da Sagrada Escritura tem uma natureza teológica. Mas a que se encaixa mais nesse tema de hoje que nós tratamos é que os anjos são mensageiros de Deus. Santo Agostinho diz o seguinte: anjo é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É um espírito por aquilo que é, e é anjo por aquilo que faz. Então, um espírito que é um anjo porque é um mensageiro de Deus. É um espírito encarregado de levar a mensagem de Deus àqueles que Deus mesmo escolhe. Por isso que ele é um porta-voz. E por isso que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando Deus anuncia a Maria a vinda de Jesus em seu ventre, é um anjo que o faz, que é um porta-voz direto de Deus. E eu digo aqui que ele é um porta-voz direto porque, claro, os anjos são infinitamente superiores a nós na medida em que eles são seres apenas espirituais. Nós, seres humanos, não somos apenas espirituais. É claro que temos uma relação com o espírito, sobretudo com o próprio Deus, porque nós temos alma e também temos um corpo. Nós, de forma completa, somos corpo e alma. Não somos só o corpo e nem só a alma. De modo que, quando alguém morre, mesmo que essa alma vá para o céu e contemple Deus face a face, essa pessoa estará incompleta, porque Deus a fez para ser corpo e alma, e não só alma. É por isso que existe toda a teologia da ressurreição final, que é quando as almas eternas ganharão seus corpos eternos, como Jesus, que, depois de ressuscitar, também ganhou um corpo glorioso, um corpo que não estava restrito às necessidades e às limitações que o nosso corpo material tem. Então, eles são seres inacessíveis a nós, a não ser, claro, quando eles mesmos se fazem acessível. E os anjos que temos os nomes, né, no decorrer das Sagradas Escrituras, é claro, os 3 arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel, que tem sempre uma função específica ao qual Deus os designa. E, é claro, quando eu estou falando aqui sobre o anjo, sobre essas realidades inefáveis e espirituais, isso não é fantasia, não é uma mitologia como a nórdica, como a grega, não é um conto de fadas. É uma realidade que a Igreja nos ensina que, de fato, existe. Essa realidade não é menor ou menos valiosa do que as realidades científicas. Eu digo isso porque, hoje em dia,
existe uma falsidade intelectual entre as pessoas de considerar o conhecimento científico como sendo o mais valioso entre todos os conhecimentos, como sendo o mais provável de todos os conhecimentos. De certa forma que, quando você fala para uma pessoa sobre a realidade, sei lá, da divindade de Deus, dos 10 mandamentos, essa pessoa pode muito facilmente dizer, é mentira. Mas se você diz a essa pessoa que um cientista em laboratório provou que, não sei, que Jesus morreu em determinado local, ou qualquer outro tipo de realidade científica, essa pessoa prontamente acredita, como se fosse impossível duvidar da ciência. A verdade é que as realidades científicas são tão improváveis quanto outras realidades que nós temos e muito mais improváveis do que as realidades espirituais. Isso quer dizer que um cientista formula uma teoria hoje e amanhã ele pode ser corrigido por outra teoria que surge. Então esse conhecimento não garante de forma assertiva o caminho para a verdade. As realidades espirituais, por outro lado, são eternas, são incorruptíveis e, portanto, são impassíveis de errar. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele se coloca como sendo a verdade. Logo, tudo aquilo que Jesus fala tem mais validade do que qualquer verdade científica. E verdade científica, eu digo verdade com V minúsculo, ou seja, do que qualquer teoria científica. Isso para dizer que essas realidades espirituais não são menores do que as outras só porque não podemos vê-las. Seria muito prepotente dizer que alguém só acredita naquilo que vê. Na verdade, isso é uma concepção completamente animalesca do intelecto humano. Né? Quer dizer, só os animais são capazes, né, de acreditar somente naquilo que eles veem. Então, partindo dessa realidade, nós temos aí a natureza dos anjos. Nós sabemos que a natureza dos anjos é um ser espiritual. E sendo um ser espiritual, sendo parte da criação de Deus, os anjos são dotados de livre arbítrio, assim como nós. A diferença é que esses anjos, por não possuírem corpo, não são arraigados e atrelados às realidades mundanas como nós. Os anjos não sofrem tentações. Os anjos não pecam. É claro, isso se não considerarmos o pecado por excelência. É por isso que o Fé Explicada vai trazer um texto que diz o seguinte: a Escritura fala de um pecado dos anjos. Esta queda, entre aspas, consiste na opção livre desses espíritos criados de rejeitarem radical e irrevogavelmente a Deus e a seu reino. Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador, ditas a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Então, os anjos, em primeiro momento, embora fossem seres espirituais, pecaram contra Deus. Eu digo, quando eu disse que eles não eram capazes de pecar, eu me referi aos pecados da carne. Mas e esse pecado por excelência, do que se trata? Ora, nós, aqui na Terra, somos submetidos a uma espécie de tentação ao pecado. Os anjos, por terem uma inteligência muito superior, por terem uma realidade espiritual muito superior à nossa, não sofrem essa tentação. Porque, por excelência, tomam a decisão de ou aceitar ou rejeitar a Deus instantaneamente, no momento em que são criados, durante a criação, durante essa realidade que se desenrola com a criação. E durante esse pecado, eles escolhem, né, servir a Deus ou não. É aí que entra o non serviam, que significa não servirei. E, claro, existem aí os teólogos se debruçam sobre esse tema para entender qual foi o motivo pelo qual esses anjos pecaram e acompanharam o diabo, como o texto diz. E há alguns deles que dizem o seguinte,
que no momento da criação, Deus sujeitou os seus anjos criados a verem aquilo que aconteceria com ele próprio, isto é, com Jesus. Então ele mostrou a esses anjos tudo o que haveria de acontecer. Como ele, sendo Deus, amaria a sua criação, os seres humanos, de forma infinita. Como esses humanos o rejeitariam e ele, Deus, se faria homem para morrer pelos humanos que o rejeitaram. É nesse momento que alguns anjos tomam a sua escolha livre de servir ou não a Deus. Aqueles que escolheram não servir ao sumo bem, à verdade, caem. Eles são jogados em um estado de espírito, em um lugar que é o estado de maior distância, de maior afastamento possível de Deus. Esse estado nós conhecemos como o inferno. Então o inferno é essencialmente a rebelião de um espírito que se separa de Deus por vontade própria, por uma decisão e escolha desse mesmo espírito. Então, tudo isso permeia essas realidades. Nós vamos ter aí um programa muito mais específico sobre essa realidade do inferno, porque, claro, nós falamos da salvação que nos é dada por Jesus, mas sabemos também que o inferno existe. Porque se negamos o inferno, não teria motivo para sermos salvos. Pois bem, o que nós devemos entender é que o objetivo desses espíritos caídos, que nós chamamos de demônios, é perder as almas. É claro, esses espíritos não são capazes de fazer com que uma alma seja condenada ao inferno. Isso é uma decisão livre dessa alma, mas eles são capazes de tentá-la. Em contrapartida, o objetivo dos anjos é nos guiar à salvação. É doutrina da Igreja que cada alma recebe por Deus, recebe de Deus um anjo cujo objetivo é guiá-la mais perfeitamente a Ele próprio, ao próprio Deus. É o que nós chamamos de anjo da guarda. Então é bom que saibamos dessas realidades para entender que nós temos um guarda espiritual, um guarda que nos conhece e que conhece a Deus também perfeitamente, que tem a missão de nos levar até Ele, que nos livra das ocasiões de pecado quando pedimos, que nos torna mais santos, que nos torna mais amigos de Deus. Essa realidade deveria sim nos alegrar e saber que a salvação da humanidade também foi anunciada por um anjo que desce à Virgem humilde e diz: Ave, cheia de graça. Bom, que essa fé dos anjos nos guie mais diretamente a Deus, que possamos nos apoiar nesses amigos protetores que nosso Senhor nos entregou para sermos santos mais rápido. Pois bem, quero agradecer a você que escutou até aqui o nosso programa de hoje. E lembrando uma coisa que eu vou deixar para avisar todo o final de programa, nós temos um e-mail para receber dúvidas de vocês que estão ouvindo. Caso você aí que esteja me escutando nesse momento tenha alguma dúvida de catequese, alguma dúvida sobre a doutrina da igreja e queira mandar essa dúvida para ser respondida aqui no programa na próxima quinta, basta enviar um e-mail e escrever no corpo desse e-mail a sua dúvida. E esse e-mail eu vou ditar a seguir para que você possa anotar. É o afeexplicada.gbi@gmail.com afeexplicada.gbi@gmail.com Tudo minúsculo, né? Então basta encaminhar um e-mail, eu terei o prazer em responder as perguntas de vocês. Então muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, fiquem com Deus e até a próxima semana. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.